A equipa do Arsenal, que George Graham orientou em meados das décadas de 1980 e 1990, ficou famosa pela sua estabilidade defensiva, com jogadores como Tony Adams, Steve Bold, Martin Keown e Lee Dixon em destaque. Outro elemento importante da equipa era Paul Davies. Pedimos ao lendário jogador dos Gunners que explicasse os segredos da defesa em linha do Arsenal e por que razão era tão eficaz. Talk about the offside that we used to play. Sim, se falarmos do sistema de defesa em linha no qual atuávamos e pelo qual ficámos famosos, muitas equipas que se deparavam com esta armadilha do fora de jogo encontravam dificuldades em defrontar-nos. Não creio que muitas utilizassem esse sistema da mesma forma que nós. E nós fazíamos-lo muito bem. Colocávamos muitas vezes os adversários em fora de jogo. Hoje já não se vêem tantos foras de jogo durante um encontro, pois as equipas já não atuam geralmente com dois homens na frente. E o que nós costumávamos fazer, como disse, era colocar os nossos dois defesas laterais, Lee Dixon e Nigel Winterburn, um pouco mais avançados em relação aos dois centrais, talvez aproximadamente 2 metros. Assim, quando os jogadores adversários se tentassem desmarcar, mesmo os do meio-campo, se tentassem a desmarcação, nós íamos com eles, os médios iriam com eles. Eu, por exemplo, iria acompanhar a desmarcação daquele jogador. Mas a certa altura pensávamos, espera, não vamos mais do que isto. E efetivamente parávamos. Eram estes os dois defesas centrais que tomavam a decisão. Eram eles que diziam, ou levantavam a mão para dizerem que íamos parar e colocar estes tipos fora de jogo. Não eram então os laterais os responsáveis por jogar fora de jogo, pois eles estavam um pouco mais avançados. Eram sempre estes, os dois centrais, a definir as situações de fora de jogo. Resumindo, estes jogadores desmarcavam-se para ali, ele começava a acompanhá-los e depois parava, levantava a mão e eles ficavam fora de jogo. O mesmo nesta situação. Se este avançado decide desmarcar-se para aqui, o Steve Bold iria com ele até meio caminho, parava e ele continuava a correr. E o Steve Bold fazia bem isso, consciente de que o colega mais próximo seria o outro central. Sabia que o Nigel não estaria naquela zona, pois era isso que estávamos treinados a fazer. E ele podia fazê-lo com a confiança de saber que não havia nenhum colega nosso a colocar o adversário em jogo. Muitas vezes, quando se atua dessa forma, é complicado saber o que se está a passar à nossa volta. Mas como trabalhávamos muito nessa situação nos treinos, o Steve, nessas situações, sabia perfeitamente que o seu colega do centro da defesa não continuaria a seu lado a acompanhar a jogada. O Steve sabia que o outro central estaria, efetivamente, em linha com ele e sabia que os laterais estariam mais avançados que ele. Podia, pois, deixar que essas desmarcações dos adversários se processassem, uma vez que eles acabariam por ficar fora de jogo, uma vez que o Steve sabia perfeitamente que não teria mais nenhum colega atrás. E o resto da equipa também o sabia. Passar-se o mesmo do outro lado do campo se fosse, por exemplo, Dave O'Leary. O Dave sabia que se corresse com ele e depois parasse, ele ficaria fora de jogo, pois não haveria mais ninguém atrás de Dave, mantendo o adversário em jogo. Era geralmente assim que funcionava o nosso esquema de fora de jogo. Dependia muito do trabalho realizado nos treinos, da comunicação entre os jogadores, e eram basicamente os 4 defesas a executá-lo. Mais ninguém se envolvia nesse esquema. Mainly just the back four that worked that. Nobody else would be involved in that.